questões da banca IDECAM, que é a organizadora do concurso, para que nós pudéssemos estar aqui analisando. Então, vamos às questões de hoje, abordando a legislação da pessoa idosa. Pessoal, a primeira questão que nós vamos ver caiu no concurso da Prefeitura de Campina Grande no ano de 2021 e diz assim: em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República sanciona o Estatuto do Idoso. Só queria frisar para vocês que essa questão é de 2021, porque houve atualização no Estatuto da Pessoa Idosa no ano de 2022, e ele passou a ser chamado Estatuto da Pessoa Idosa. Já vou mostrar aqui para vocês, tá, que a redação da Lei 14.423 de 2022 transformou, né, o Estatuto do Idoso no Estatuto da Pessoa Idosa. Ok? Então, a gente tem que ler essa questão com essa menção. Considerado uma das maiores conquistas sociais da população idosa em nosso país, ampliando a resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população idosa. O capítulo 4 da referida lei, que reza especificamente sobre o papel do SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral, em todos os níveis de atenção, tem em seu artigo 15 que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de... Pessoal, como eu tenho falado com vocês, todas as vezes que na questão tiver a citação, né, de uma determinada localização, um artigo, dentro de alguma legislação, e, obviamente, muitas vezes a gente não lembra o número, o lugar, a gente precisa saber o que direciona a política pública em relação ao idoso, em termos de atenção em saúde. Então, sabendo disso, vocês saberiam responder essa questão. Mas para favorecer na memória, né, tem muita gente que fala: professora, no dia da prova eu ouvi a sua voz falando e eu acertei. Que aconteça também com vocês. Então, vocês vão me ouvir falar, né, o que diz aqui o artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá, no artigo 15, e diz assim: é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Então, o que a política pública diz em relação à saúde da pessoa idosa? Que vai ser ofertada por meio do Sistema Único de Saúde, de forma universal e igualitária, em conjunto articulado e conjunto de ações e serviços, que visam a prevenção, proteção, promoção e recuperação. 3 P's, 1 R. Prevenção, promoção, proteção e recuperação, incluindo, em especial, as doenças que afetam preferencialmente a pessoa idosa. Então, eu acho que agora a gente pode olhar para as alternativas, buscando o quê? Que a prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.
priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, cadastramento da pessoa idosa em base nacional, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo em saúde. Essas alternativas, elas, vocês percebam, não estão diretamente informando aquilo que está descrito no artigo 15º do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas a gente precisa olhar dentro das alternativas a que mais se aproxima. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações não se refere à questão da saúde. Pode até ser que esse daqui esteja dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, mas não se refere à questão da saúde. Então, a gente não vai, considerar. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar. Não é bem isso, que o Estatuto fala, na condição de saúde, que é o que nós estamos buscando. Cadastramento da população idosa em base nacional também não se refere à saúde. Então, até por eliminação, a gente tem aqui somente a letra D ditado como resposta. Mas veja, a letra D também não está relacionado. Pessoal, queria que vocês me explicassem aí o que é a geriatria e o que é a gerontologia, hein? Queria que vocês olhassem a etimologia da palavra, Por quê? A palavra geriatria, já se refere, o termo já fala, o prefixo ger, já se refere, a geriatria é o ramo, da medicina que estuda que cuida, da saúde da pessoa idosa. Já, a gente precisa entender aí a diferença. Então, a gerontologia é um estudo do envelhecimento, tá? Guardem isso. Estudo do envelhecimento, enquanto que a geriatria, tá? Tem também o seu saber específico, é a especialidade médica que cuida da saúde da pessoa idosa, tá? Então, a gente já sabe que são 2 ramos que se dedicam à pessoa idosa, seja do aspecto de entender o envelhecimento, esse sufixo, ontologia, já se fala aí de conhecimento, de estudos. Então, quando a gente compara aqui, quando a gente toma essas 2 palavras, a gente já está ciente que é a saúde da pessoa idosa. Então, a reabilitação, será que tem reabilitação lá no texto? Vamos olhar aqui, ó. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa. Aqui já está a geriatria. Por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e conjunto das ações e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Então, reabilitação, já está aí incluído em recuperação. Essa reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Então, esse
essa alternativa, embora o texto não esteja exatamente igual, mas está completamente alinhado, porque incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Então, a gente pode ver que há uma preocupação com a reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo em saúde. Então, veja, agora a gente está vendo aqui uma questão que não é letra de lei, mas está relacionada e alinhada à lei, ok? Então, mais uma questão aí para vocês entenderem como que essa banca se organiza, né? Às vezes a gente fica tão acostumados a ver aí uma forma da banca cobrar, né, que a gente precisa também olhar todas as possibilidades para que a gente tenha aí uma boa condição, né, de fazer essa prova, ok? Quero ver aqui, pessoal, eu quero ver todo mundo aqui sendo aprovado, ok? Vamos olhar aqui para mais uma questão de Campina Grande, que caiu, né, na prova de Campina Grande no 2021. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, lembra que eu já expliquei, regulamenta os direitos a todas as pessoas a partir dos 60 anos de idade. Conforme o artigo 4º, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por omissão, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Nesse sentido, a referida lei prevê que a pena para quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo é de. Então, a gente tem que olhar, né, lá no texto da lei. Primeiramente, a gente vai lá no artigo 4º, que a gente vai ver aqui. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado a seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei, né? Então, a gente precisa olhar dentro daquilo que é previsto, aquilo que é a pena, né? A gente sabe, né, que quem já está acostumado a lidar aí com os textos, né, os normativos, a gente sabe que existe distinção entre detenção e reclusão. Então, a gente vai agora lá no Estatuto da Pessoa Idosa e nós vamos buscar qual a pena que está prevista para quem colocar a pessoa idosa dentro daquelas condições de que fala a. Vamos achar aqui. Deixa eu achar só o texto. A lei para quem desdenhar, humilhar. Humilhar. Aqui, achamos. Aqui do artigo, a partir do capítulo 2, dos crimes em espécie. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181, 182 do Código Penal. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena, incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar e discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.
assim, é interessante o texto que parece que, né, o artigo 96 vem até aqui, mas não. Quando começa aqui nos parágrafos, já se, né, tem aí uma nova orientação, né, que aí incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar. Então, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, né? Então, é reclusão de 6 meses e 1 ano e multa, né? Na verdade, são três penas, né? São 3 punições. Então, a gente tem que procurar aqui aquela que fala de reclusão de 6 meses, sai tudo que é detenção. E ficou, nossa, essa aqui foi melzinho, acho que reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, né? Vamos olhar lá, tá aqui. Se recusar, reclusão de 6 meses a 1 ano, né? São, na verdade, 2, né? Assim, de 6 meses a 1 ano e multa. Ok? Então, é a letra C, de acordo com o artigo 96. Ok? Vou colocar o número do artigo para depois vocês verem. Temos mais outra questão aqui, dessa vez é da Prefeitura de Mossoró, esse ano, né, tendo o propósito de assegurar a proteção e conceder benefícios aos idosos, com o intuito de promover sua dignidade e bem-estar, o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Aí, ó, foi esse ano, mas a banca derrubou aqui, ó, tinha que ser da pessoa idosa. Alguém, né? Isso já aconteceu com outras bancas, né? Que mesmo depois da mudança continua trabalhando com o Estatuto do Idoso. Aí alguém me perguntou: professora, a banca pode anular a questão se colocar assim, porque já tem a lei? Pessoal, a bem da verdade, a banca não deveria, visto que o próprio estatuto fala lá. Quando a gente abre o estatuto, compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, quando a gente já abre o estatuto, ele mesmo está falando que ele não mais se chama Estatuto do Idoso, mas Estatuto da Pessoa Idosa. Mas as bancas nem sempre voltam atrás, né? Isso é um problema que já aconteceu em outras bancas. A gente teve aí concursos que também fizeram isso. Mas vida que segue, né? Em geral, as pessoas acertam a questão e aí nem fazem muita contestação. Mas, enfim, vejamos aqui então. Tendo o propósito de assegurar a proteção e conceder benefícios aos idosos, com o intuito de promover a sua dignidade e bem-estar, o Estatuto da Pessoa Idosa prevê a prioridade de atendimento aos idosos, né, à pessoa idosa, em todas as áreas, destacando-se a preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas, reforçando a necessidade de sua inclusão nos programas sociais. Então, vejamos, a gente vai olhar isso, né, lá no Estatuto da Pessoa Idosa, e a gente vai ler aí aquilo que diz programas. Quero abrir já aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, atende todas as áreas, formulação, para que vocês já vejam bem certinho. Olha só, o que a gente está vendo aqui?
que a gente não vai ter apenas um único artigo para responder às alternativas. Quer ver? Vou mostrar aqui para você, olha. Quando a gente vem aqui, ó, no artigo 3º, no parágrafo 1º, a garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, priorização do atendimento à pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas, estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, ok? Então, tudo isso é a garantia de prioridade. Então, quando a gente volta na questão, a gente vai ler, prever a prioridade de atendimento ao idoso? Prever. Em todas as áreas? Ok. Destacando-se a preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas? Sim. Reforçando a necessidade de sua inclusão nos projetos sociais? Sim. Né? Os projetos sociais devem estar mais lá embaixo, mas a gente viu aqui a necessidade, aqui, ó, de atendimento preferencial imediato e imediato individualizado nos órgãos públicos e privados. Então, a gente já tem aqui uma forte candidata, ok? Assegurar o transporte, assegurar o direito ao transporte e a gratuidade no transporte urbano e interurbano para as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sendo vedada a imposição de limitação ou cobrança de taxas ou descontos. Então, a gente precisa só entender como é que se dá essa questão dos transportes, né, para a gente ver se a questão ali está correta. Então, a gente vem aqui no estatuto e já começa a olhar. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, só nessa leitura aqui, a gente já começa a ver que 60 anos é a idade considerada como, né, como sendo igual ou superior à pessoa idosa. Mas para usufruir dessa gratuidade, é só a partir dos 65. Então, esse acesso, assegurar o direito ao transporte e a gratuidade do transporte urbano e interurbano para as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, sendo vedada a imposição de limitação ou cobrança de taxas ou impostos, descontos? Não. A gente viu que tem limitação. Tem limitação como? Quando fala aqui, né, que, por exemplo, nos serviços seletivos especiais, né, é excesso, é excedente, né? Então, a gente precisa ir, ó, tem aqui, ó, dos veículos de transporte coletivo, de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas. No caso de pessoas compreendidas na faixa entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre a condição do exercício da gratuidade dos meios de transporte. Né? Então, assim, a gente vê que há uma preservação, né, de assegurar o direito do uso do transporte para a pessoa idosa. Mas entre 65 e 65 anos vai depender da legislação local. O estatuto assegura a partir de 65. Então,
a gente já tem aqui uma questão errada. Fomenta a inexequível implementação de alternativas viáveis para a participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, olhando aqui, além de garantir o acesso à rede de serviços de saúde e assistência locais. Aqui, né, tudo ok. Agora a gente vai olhar, né, para a questão anterior da frase. E está aqui, ó. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Então, onde está o erro? Fomenta a inexequível implementação, né? A gente está vendo ali a viabilização, né? Viabilização dessas formas, e não a inexequível, né? Tornando assim como radical, imediata e obrigatória. É necessário? É necessário alternativas viáveis para a participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, mas tem que ser dentro, né, da viabilidade. Dispõe que o idoso tem direito à profissionalização e à cultura, sendo garantido o acesso aos bens e serviços culturais, respeitadas as suas condições de saúde e capacidade, não necessitando, assim, de medidas para a sua inclusão e participação na comunidade. Então, a gente vai olhar, né, para o Estatuto da Pessoa Idosa. E a gente vai encontrar algo que fala aqui, né? A pessoa idosa tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, né? Vamos ver aqui, direito à profissionalização, vamos olhar aqui já da cultura, habitação, transporte, cultura deve estar mais acima, vamos lá. Aqui, ó. Tem direito, a pessoa idosa tem direito à educação, à cultura, caráter cívico, descontos, cultura, descontos, atividades educacionais, esportivas, culturais. Então, vamos olhar aqui. Dispõe que o idoso tem direito à profissionalização e à cultura. Estou aqui. Sendo garantido o acesso aos bens e serviços culturais, respeitadas as suas condições de saúde e capacidade, não necessitando, assim, de medidas para a sua inclusão e participação na comunidade. Né? Eu estou lendo aqui a alternativa. E a gente vê que não se trata disso, né? A gente precisa inserir o idoso, né? Olha aqui a alternativa. Não necessitando, assim, de medidas para a inclusão. E precisa de medidas de inclusão, sim. Precisa garantir o direito, né? Às vezes, muitas vezes, por meio de ações que venham, né? Abrir essa possibilidade, né? E quero mostrar aqui, ó, espetáculos. A pessoa tem direito a espetáculos, o poder público criará oportunidades de acesso, participarão em comemorações, né? A participação das pessoas idosas em atividades culturais e lazer será proporcionada mediante
mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos de lazer, né, mostrar para vocês aqui, estou lendo o artigo 23, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Então, a gente percebe que, né, tem sim que implementar medidas. Letra E. Estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir ao idoso a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, destacando-se a obrigatoriedade parcial. Olha aí, um parcial aqui para servir de pedra de tropeço. Parcial de adoção de medidas para coibir a negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão contra o idoso, né? Bom, eu vou levar vocês lá no, no texto do normativo aqui, mas a gente sabe que esse parcial, né, já derrubou a alternativa, tá aqui, ó, artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, esse parcial jogou tudo por terra aqui, e assim ficou a letra A correta, letra B errada, letra C errada, letra D errada e letra E. As demais a gente fez aqui. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha contribuído aí, né, para a compreensão de vocês naquilo que diz respeito, né, a esse tópico. É claro que a gente sabe que a banca cobre muito mais, né? Elas cobram muito mais. E aí eu vou orientar vocês, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem as demais aulas de SUS e todas as do preparatório. E vou ficando por aqui até a próxima semana. Até a prova, a gente tem muito estudo, hein, pessoal? Vamos animar. Super abraço.